Imagina só essa cena. No salão principal tá acontecendo uma festa danada, todo mundo aí comemorando a alta da Bolsa Americana. E aí numa salinha apertada ali no corredor, tá ali um cara de olho na tela, balançando a cabeça, falando não, vou comprar um caminhão de put. Enquanto alguns analistas falam que é só uma correção na Bolsa Americana, esse cara ele tá vendo uma tempestade se aproximando. E agora em novembro, essa tempestade tá ficando cada vez mais clara. O S&P tem despencado muito, a Nasdaq tomando porrada e o mercado de tecnologia está perdendo cada vez mais força. Será que é só uma queda temporária ou a bolha está de fato estourando no mercado global? E a pergunta que você tem que se fazer não é se o Michael Burry vai ganhar dinheiro com a compra de put dele, mas é se você está preparado para o que pode acontecer com a sua carteira. Então, se você quer saber tudo sobre a Bolsa Americana e como que ela pode afetar o Brasil, me segue até o final desse vídeo. Vambora! Fala, meu amigo, tudo bem? Aqui é o Felipe Figueira. Aqui no meu canal eu falo sobre o mercado de ações e o mercado de opções. Se você ainda não está inscrito nele, inscreva-se para você não perder as notificações dos meus vídeos. E olha só, eu dividi esse vídeo em 5 partes principais, beleza? Vou olhar minha colinha aqui. A primeira sessão a gente vai falar o que está acontecendo na Bolsa Americana, tá? Por que ela está caindo tanto agora em novembro de 2025? Na segunda sessão eu vou falar, nós estamos numa bolha ou não estamos, né? Qual que é o sentimento de mercado em torno disso? Na terceira sessão vamos falar o que o Michael Burry está fazendo, esse investidor que previu a crise de 2008, o que ele está fazendo agora em 2025. Depois vamos falar o que essa queda ela afeta na Bolsa Brasileira e como você utilizar o mercado de opções para se proteger caso aconteça um quiprocó mundial. Até o final desse vídeo eu tenho certeza que você vai saber o que está acontecendo no mundo e você como investidor, o que você pode fazer para se proteger, caso de fato a gente entre numa crise. Lembrando que nada que eu falo aqui no meu canal é recomendação de compra e de venda. Minha opinião pessoal, Felipe Figueira, sobre o mercado americano e os reflexos no Brasil. Primeira sessão então, o que está acontecendo com a Bolsa Americana? Por que ela tem caído aí ao longo dessas semanas? E a verdade é a seguinte, ela tem subido bastante nos anos de 2024, até agora, outubro de 2025, ela tem vindo numa alta muito potente, em exceção no momento em que o Trump botou o tarifaço, lembra ele com aquela plaquinha, botando tarifa em cima de todo mundo, e no Brasil tá os 50%, que agora ele tá tirando 40% de alguns itens. Então, em exceção de abril, foram 2 anos de alta muito potente, especialmente nas ações de tecnologia. Muitas empresas de inteligência artificial, de fato, melhorando produtividade. Nesse gráfico mostra claramente que a produtividade da sociedade, especialmente na sociedade americana, ela continuou aumentando em detrimento do número de vagas que estavam sendo criadas. Então, de fato, está acontecendo uma revolução com a inteligência artificial. Mas será que os preços não estão caros demais? Vamos com calma, vai me acompanhando. O que está pegando da economia americana que está refletindo nessa queda da bolsa deles, né? Primeiro fator é o juro. Havia uma expectativa de corte de juro agora em dezembro de 2025, mas essa expectativa ela não está sendo mais garantida. Observe que 57% dos players do mercado americano não acreditam que vai haver corte agora em dezembro. E se você não sabe, o corte de juros é como se fosse um respiro para que essas ações elas possam ter um custo de capital menor, ter mais capacidade de estar ampliando as suas receitas. Então agora a maioria está acreditando numa manutenção dos juros. Essa é a probabilidade do dia de hoje que eu estou gravando, dia 21. Enquanto que há um mês atrás, a probabilidade era quase que certa que eles iam cortar os juros. Então com essa inversão de expectativa dos juros, isso mexe muito a bolsa. Outra questão também, o valuation da bolsa americana. Como é que tá? Ela tá cara? Tá barata? Esse aqui é o indicador Shiller P/E Ratio. Ele mostra o quanto que as ações americanas de fato estão lucrando e o quanto que elas valem na bolsa. Estão valendo muito mais do que lucrando. De fato, esse índice ele tá muito elevado. Ele só não está tão elevado quanto em 2000. O que aconteceu em 2000? A bolha.com aconteceu. Muitos negócios de internet nasceram nessa época. Então aí, grandes negócios continuaram, mas o valor deles, esse é o ponto, o valor deles realmente foi muito além da conta. Nós estamos agora no índice de 38,5 e nós já tivemos aí em 43, 42, isso para a bolsa americana, claro. Então isso aí é um ponto de atenção, porque se as ações estão caras, será que compensa comprá-las? Os investidores eles começam a ficar preocupados olhando esses indicadores. E o que esperar a partir de agora? O David Solomon da Goldman Sachs disse que é provável que ele vai ver uma queda de 10 a 20% nas bolsas nos próximos 1 a 2 anos. E chamou isso de uma correção saudável de 2 dígitos, faz parte do ciclo. Ou seja, não é apenas uma volatilidade normal, a expectativa é que realmente haja uma correção considerável por conta desse pause dos juros, por conta do valuation esticado e as grandes instituições aí de olho justamente no desdobramento disso tudo. E a cautela dos players acaba fazendo novas compras não serem feitas e a bolsa acaba caindo. Nesse cenário de ações mais caras do que valem, começa a aparecer
o termo bolha. Será que a Bolsa Americana está numa bolha? Pode acontecer uma crise global? O que pode acontecer daí pra frente? Estamos ou não estamos numa bolha? E eu vou ser bem direto ao ponto aqui, tem dois pontos de vista principais. Tem quem é do argumento, sim, nós estamos numa bolha, né? As empresas de inteligência artificial, elas estão valendo muito mais na bolsa do que elas estão lucrando. O setor de tecnologia parece que está puxando todo o restante. Esse gráfico está aparecendo aí. Se você somar as 7 principais empresas americanas de tecnologia, Google, Amazon, Meta, a Nvidia, somar todas essas 7 principais, você vai ver que elas têm um componente muito mais de crescimento do que o restante das 493 empresas, igual você está vendo nesse gráfico. Então, da Bolsa Americana, se você tirar as empresas tech principais, o que sobra? Uma economia um pouco letárgica, não é verdade? Então, há quem diga até que os Estados Unidos já está numa crise há mais de 2 anos. Os negócios pequenos e médios não estão com aquele ânimo que estava há uns anos atrás. E o pessoal que defende a bolha também pensa, pô, os investidores estão comprando tudo que tem inteligência artificial, igual em 2000. Toda empresa que tinha um .com no final, por isso que foi chamada de bolha.com, os investidores compravam, não importa o que fizesse. Hoje, tudo que tem inteligência artificial tá meio similar, né? Acaba tendo esse componente aí de muita gente se associando a essa bolha que aconteceu. Mas entenda que não é porque aconteceu em 2000 que vai acontecer agora a mesma coisa. É isso que você tem que se ligar. O mercado ele pode ter um certo histórico, mas não existe essa correlação direta. Correlação não explica causalidade. E também os valuations estão muito esticados, igual eu mostrei agora há pouco da Bolsa Americana no geral. Agora, o argumento de quem pensa, não é bolha nada. Realmente, esses negócios de inteligência artificial estão trazendo mais produtividade. Qual é o argumento deles? Quem pensa que ainda não explodiu bolha e tudo mais, pensa o seguinte, pô, o lucro das empresas de tecnologia ainda está crescente. Diferente de 2000, que as empresas não lucravam, né? Que tava aquela festa lá, valuation, né, esticadíssimo, ninguém lucrando nada, mas todo mundo investindo nas empresas de internet. Agora é diferente. Se você observar as empresas de inteligência artificial, cara, o Google tá soltando balanços absurdos. Nvidia soltou recentemente um balanço, que eu vou mostrar daqui a pouco, muito potente. Então, de fato, tá tendo aumento de lucratividade, diferente de outras bolhas anteriores. E a Nvidia, justamente, ela bateu mais uma vez as expectativas do mercado. Então, muita gente concorda que realmente as empresas estão lucrando mais, né? Então, não é uma mentira. A Nvidia soltou esse lucro por ação de 1,30 contra 1,25 estimado. Ou seja, bateu a expectativa, né? E o lucro líquido dela subiu 65% nesse trimestre agora, terceiro trimestre de 2025, comparado com o terceiro trimestre de 2024. Então, olha essa taxa de crescimento, né? Que coisa colossal. Então, são empresas grandes que estão crescendo ainda mais por causa desse mercado de inteligência artificial que está bombando o mundo afora. ChatGPT, Claude, DeepSeek, vários sistemas estão utilizando de fato a inteligência artificial e são úteis para diversas empresas de todos os tamanhos. E a Nvidia, no caso, ela vende componentes para essa indústria. E quem acredita que não é bolha também pensa o seguinte, cara, isso aqui é só uma correção e vai continuar, né? Esse rally, essa tendência de alta vai continuar tocando daqui para frente. Então tem esses dois lados. Quem será que tá certo, né? É isso que a gente vai aprofundar. E a verdade é a seguinte, eu, Felipe Figueira, o que eu tô olhando aqui para esse cenário agora? Primeiro, eu tô vendo se os lucros dessas empresas de inteligência artificial vão ser entregues. Nós estamos concluindo a temporada de balanços e a temporada de balanços nos Estados Unidos foi ok, foi boa, não teve nenhum problema. Olha, as empresas estão lucrando menos. Claro, tiveram empresas como Meta e Netflix que tiveram ali uma queda em relação à taxa de crescimento esperada. Mas empresas como a Nvidia ou o Google, a Oracle, várias empresas grandes, elas soltaram um balanço fenomenal. Então isso deu uma tranquilizada no mercado de certa forma. Outra questão que eu tô de olho também é, será que os juros vão cair? Então a gente tem que ficar de olho nesse cenário macro. O que o Fed vai fazer? Se cortar juros em dezembro, vai ser excelente para a Bolsa Americana. Se não cortar e falar, olha, não vou cortar tão cedo, pode ser complicador. Eu também quero ver se o mercado ele vai ter essa correção e os investidores não vão entrar em pânico, olhando o índice de volatilidade, no caso o VIX. Só tem um detalhe, lembra daquele cara que a gente falou no início do vídeo? Então, esse cara, ele comprou muita put apostando na queda justamente da Nvidia e de uma outra empresa de inteligência artificial chamada Palantir. O que o Michael Burry tá fazendo? Quem é esse cara? E por que todo mundo tá olhando o que ele tá fazendo? O Michael Burry é um investidor que ele ficou muito famoso por causa daquele filme do A Grande Aposta. Se você nunca viu esse filme, ele tá na Netflix, tá em vários canais. Recomendo que se você goste de mercado, assista ele. Esse filme ele mostra justamente o personagem que não é chamado de Michael Burry, mas é ele ali, né? E que ele vê o início da crise de 2008 nos Estados Unidos, através dos indicadores de hipoteca. Qualquer pessoa comprava um imóvel. Ele falou, cara, tá acontecendo uma bolha. E ele entrou contra esse movimento, justamente imaginando, cara, não vai continuar subindo. Ele comprou um derivativo bem complexo lá, bilhões daquilo lá, apostando justamente contra a continuidade do mercado imobiliário e também do mercado de ações americano. Então esse cara ele virou uma lenda, porque ele conseguiu antecipar
antecipar uma crise que ninguém estava vendo naquele momento. E agora ele está fazendo a mesma coisa. Ele gastou mais de 9,2 milhões de dólares comprando 50 mil opções de venda, no caso comprando put, da Palantir, que segundo ele permitiria vender as ações a R$50 cada em 2027. Então ele está comprando uma opção mais longa, né? Mais de um ano aí de vencimento, dessa ação americana que na cabeça dele é a que mais está esticada. E se você for olhar em qualquer plataforma de fundamento igual na Alpha Spread, você vê que ela está muito acima do preço justo, né? 88% acima do preço justo, provavelmente com preço sobre lucro enorme, né? 337, né? Imagine você vai abrir uma franquia e aí, 337 anos para ter retorno sobre o seu capital investido. Pô, é um negócio que dá uma assustada, né? 337, esse é o price earnings agora da Palantir. Então ele tá apostando contra esse preço totalmente fora da curva. Um PL de 30 já é muito alto, de 300 então. Então ele comprou put e tá apostando pesado contra a Palantir e contra a Nvidia também. E a pergunta que fica é, ele vai ficar rico ou ele vai falir? Será que vai virar pó essas puts dele? Porque verdade seja dita, o Michael Burry já fez várias estratégias dessa de ir contra o mercado e realmente levar um stop, né? Entrar no timing errado. Só que ele só precisa acertar uma vez para ganhar grande. E se essa bolha de fato estourar, ele tá numa posição perfeita que ele entrou agora no início de novembro. Se a bolsa ela continua caindo, ele vai fazendo cada vez mais dinheiro com essa compra de put de Palantir e de Nvidia também. Mas para você importa pouco se ele vai ganhar com a compra de put ou ele vai perder, não importa muito. Você tem que pensar o seguinte, existe um risco real de acontecer uma crise global. Você tem que pensar na sua família, nos seus investimentos, no que você está fazendo na bolsa. Você está vendendo um monte de put aí sem ter o dinheiro, está alavancado, por exemplo? Ou você trabalha numa indústria que pode ser tomada pela inteligência artificial, ou trabalha para uma grande empresa que pode ter problema. Então, é importante ter essa consciência, não é para rogar nenhum problema não, mas é para você estar consciente do que pode acontecer. E como que uma possível queda na bolsa americana pode atingir a bolsa brasileira? Muita gente pensa que a bolsa brasileira é um universo à parte, é uma ilha, mas não é assim. Os mercados são todos conectados. Se os Estados Unidos, que é o país em que concentra a maior parte dos recursos de investimento no mundo, ele começa a ter problemas, o mundo inteiro, acredite em mim, o mundo inteiro acaba tendo problemas financeiros por causa disso. Porque são empresas globais que têm atuação no mundo todo, então é como se fosse o batimento cardíaco financeiro do mundo. Se acontece uma crise lá, certamente atinge o Brasil, atinge todos os países do mundo. Talvez não atinja o Irã, né, que é sancionado e já não é conectado, por exemplo, com muitos outros países, assim como outros que estão também sancionados, né? E pessoas e políticos que também estão sancionados no Brasil, quem sabe. Quer ver? Então aqui no TradingView você consegue ver a correlação entre a bolsa americana e a bolsa brasileira. A gente consegue colocar aqui, ó, a bolsa americana e a brasileira juntinhas, lado a lado, e a gente consegue ver, né? Essa aqui é a americana que subiu mais, né? E a nossa é o Ibov, né? Logo abaixo. Observe que quando tem uma crise, por exemplo, aqui em 2020 na bolsa americana, tem também crise na bolsa brasileira. Vamos ver aqui também em 2008 como é que foi. Teve essa crise na bolsa americana, que aqui parece pequena, mas foi uma queda muito brutal, né? E também tivemos a mesma crise na bolsa brasileira. Aqui em 2000, crise na bolsa americana, crise na bolsa brasileira. Então tem essa correlação. Não adianta achar que a gente está debaixo de uma pedra. Se acontece uma crise lá, acontece no Brasil também. O dólar costuma subir, então investimentos dolarizados podem te proteger de certa forma. E o real, nossa moeda, ela perde muito valor. Então a gente pode ver o dólar passar de R$6, R$7. E se você não tem nada dolarizado, você não fez nenhum instrumento de proteção, de diversificação, você pode ser muito mais ferido do que alguém que está ali justamente com tudo direitinho, toda a carteira estruturada. Setores cíclicos no Brasil levam porrada, commodities, bancos, elétricas um pouco menos, mas levam porrada também. Até porque o consumo de energia dessas inteligências artificiais está muito elevado. Então se essa indústria cai, as elétricas elas vão ter que diminuir seus preços. Varejo também, né? Porque se o real desvaloriza, fica mais complicado para o consumidor comprar os itens. Mas tem um lado positivo, é claro. As ações ficam mais baratas para quem compra ações para longo prazo, que é a estratégia mais ganhadora para você perseverar o seu patrimônio e crescer ele por horizonte de 20, 30 anos. Então queda é oportunidade para você comprar mais, igual o Warren Buffett, que sempre que uma ação dá uma oportunidade e ela tá mais barata na bolsa do que ela vale de verdade, então ele vai lá e compra. Então você pode utilizar esse mesmo raciocínio na sua carteira. E agora vamos nessa questão da compra da put. O Michael Burry, ele comprou o put, ou seja, está apostando contra a bolsa americana propositalmente, né? Ele quer ganhar com a queda de Palantir e Nvidia, porque ele tá vendo que tá numa bolha fenomenal na cabeça dele. Ele é do time de quem tá vendo a bolha, justamente.
basicamente, né? Então se a bolsa cai, ganha-se muito dinheiro com essa compra de put. Agora, se a bolsa sobe, essa put ela pode estar virando pó rapidamente. Então existem duas formas de você comprar put. Você pode comprar put apostando na queda, geralmente uma put um pouco mais longa, só pagar um pouco mais caro, mas o decaimento é menor. Aí você pode fazer isso no BOVA11, tá? Puts aí de 6 meses a 1 ano no BOVA11 tem liquidez para você operar. Então é possível fazer essa aposta direcional, mas é importante entender bem o que são as opções, quais são as obrigações, os direitos, o prêmio que você está pagando para você não entrar numa furada. Aqui no meu canal eu ensino sobre estratégia de opções e recentemente eu fiz um vídeo aqui no YouTube ensinando a estratégia, a Put Ratio Back Spreads, que é uma estratégia que você não paga para montar, exige somente uma pequena margem de garantia e claro, tem o risco se o ativo ficar lateral. É lógico que é uma estratégia um pouco mais elaborada, mas você consegue apostar na queda da bolsa brasileira sem se ferir, se continuar subindo. Ah, se o Michael Burry conhecesse essa estratégia. Então você pode apostar diretamente ou você pode simplesmente se proteger. Aí existem estratégias que a compra de put, de certa forma, é uma proteção, mas é uma proteção um pouco mais cara. O collar é uma estratégia que faz mais sentido caso você tenha uma grande quantidade de uma ação. Você consegue vender uma call acima do preço e comprar uma put com esse dinheiro que você coletou da sua call. Então você não paga para montar muitas vezes e você protege a ação que você tem. Então, por exemplo, se eu quiser proteger aqui minhas ações da Petrobras de uma queda forte, eu consigo estar fazendo através desse módulo de opções, tá? Então eu consigo olhar, pô, eu acho que já no ano que vem, né, já no início do ano que vem, lá em janeiro, até lá deve acontecer uma crise e eu quero proteger minha carteira. Eu venho aqui, pô, tenho 1.700 ações, eu consigo estar vendendo uma call acima, vende uma call acima e compra uma put abaixo. Mas eu tenho o ativo, né? Eu tenho 1.700 ações, então isso cria um collar, estratégia collar, beleza? Então para 1.700 unidades, que eu vou estar simulando como se eu estivesse comprando a ação agora também, né? Mas é mais pra gente observar direitinho. Então, você observa que eu continuo ganhando na alta, agora se cair, eu tô protegido na minha posição, você tá entendendo? Eu recebo R$1 aqui nessa venda de call e pago 57 centavos aqui na put. Ah, dá pra mudar o strike? Dá pra mudar o strike, dá pra você estar ajustando de forma que fique muito próximo de um 0 a 0, né? E aí, por exemplo, você continua ganhando um pouquinho mais ou limita a sua alta e caso caia bem pouquinho, você já trava o seu prejuízo e impede que a sua ação vá para preço de banana. Esse é o collar. Então, se é uma bolha, ainda não sabemos, mas de fato está acontecendo uma correção na bolsa americana e esse pause no juros justamente pode ser um sinal para o mercado de, poxa, pode ser realmente que complique daqui para frente. Então, muita gente está cautelosa e de olho no que pode acontecer aí no mercado. O importante é você saber o que fazer, utilizar as ferramentas certas, ter uma boa diversificação. Pô, você só investe em renda fixa brasileira ou você só investe em ações brasileiras. A bolsa hoje em dia tem várias possibilidades de você poder fazer uma diversificação facilitada. Dá para você comprar BDRs, né, que são ações americanas. Dá para você comprar ETFs americanos. Dá para você comprar ETFs brasileiros. Dá para você justamente comprar BDRs. Dá para você operar opções, proteger sua carteira. Então, existem N alternativas para você olhar para a crise, não sentir medo dela e saber o que fazer. O importante é você ter o conhecimento certo. As bolsas são cíclicas, são altas com correção e quem se prepara, pelo menos psicologicamente, para o que pode acontecer, acaba tendo melhores resultados. E coloca aqui embaixo o que você acha. Nós estamos numa bolha na bolsa americana que pode refletir para o mundo todo ou não estamos numa bolha? Os preços realmente estão condizentes com a tecnologia que está sendo criada. Coloca aqui nos comentários se é bolha ou não é bolha. E se você gostou desse vídeo, põe o like aí. Aqui foi Felipe Figueira, grande abraço, valeu!